dia, igreja. Tudo bem? A paz. Que bênção, que alegria poder compartilhar a palavra nessa manhã, poder somar a tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa comunidade. De verdade é realmente um privilégio poder compartilhar essa palavra nessa manhã. E algo que eu pensava enquanto eu preparava essa palavra é como eu vejo que Deus está nos chamando para uma temporada de muita maturidade espiritual. Eu vejo que realmente desde o começo desse ano o Senhor colocou todos nós em uma mesa, em uma conversa, em uma conversação. E cada domingo o Senhor vem trazendo uma parte a mais dessa conversa. Ele vem falando um pouco mais, ele vem aumentando um pouco mais, vem revelando um pouco mais do coração dele para aquilo que ele quer para a nossa casa. E algo que eu tenho aprendido é que a maturidade espiritual é nós aprendermos a conectar as coisas. É aprendermos a não ver uma palavra de domingo como algo isolado, algo que serviu para aquele domingo e eu vou viver a minha vida e depois vou ver o que vem para a próxima semana. Mas na verdade o Senhor está tendo uma conversação com a nossa igreja, com a nossa casa. E Ele espera de nós essa maturidade de conectar as coisas. Ou seja, o que foi pregado aqui na semana passada está conectado com o que foi pregado na semana retrasada e na semana antepassada e assim vai. Então, o chamado de Deus para nós é que nós possamos nos sentar na mesa e conectar as coisas. E possamos ver, tudo isso faz parte de uma única conversa. Tudo isso faz parte de um único tema que o Senhor quer falar. Que é construir um lugar para que Ele possa habitar. Amém? Então, algumas semanas atrás, a pastora Vanessa ela pregava aqui sobre 2 Coríntios 3,16 e a gente orava sobre isso na casa de oração nessa sexta-feira. Para que todos nós, e uma ênfase que o Senhor tem dado nesse versículo para nós, desde janeiro desse ano, eu vejo como o Senhor tem enfatizado 2 Coríntios 3,16 para nós, dizendo que todos nós, com o rosto descoberto, seremos transformados à sua imagem e semelhança, enquanto nós contemplamos a Ele. Então, cada momento aqui, cada pregação, cada momento no quarto de oração, o Senhor tem colocado uma pedrinha a mais. Eu creio que hoje a minha única função aqui nesse domingo pela manhã é colocar um tijolo. É só todo mundo que passa aqui para pregar vai e coloca um tijolo naquilo que o Senhor está construindo nessa casa, amém? E hoje o que eu quero compartilhar é um pouco somando a tudo isso que nós estamos conversando desde o começo desse ano. E eu quero falar sobre momentos de decisão, ou momentos decisivos, momentos da nossa vida em que o Senhor nos leva, talvez, para a beira de um lugar e diz, olha, você tem que tomar um lugar, você tem que tomar uma posição, você tem que tomar um caminho diferente ou algo diferente vai acontecer, enfim, momentos específicos das nossas vidas em que o Senhor começa a contar uma nova história. Sabe, eu sou muito fã de montanhas russas. Eu não sei quantos aqui gostam de montanhas russas, mas eu gosto muito daquela experiência toda de você estar na fila com expectativa e aquele frio na barriga, e aí de repente vem aquele momento da subida e aí você vai, né? Eu acho que para mim o momento da subida é pior do que o resto da montanha russa. Vai aquela subida e aí o frio na barriga vai aumentando e aí você fala, mano, o que vai acontecer? E de repente você chega lá no topo e aí tem aquela curvinha, né? A curvinha para começar a cair e de repente queda livre, começa a cair, vai. E aí dá loopings e voltas. E eu gosto muito de montanha-russa. Deus me deu a oportunidade de estar pregando em outras nações e sempre que eu chego na igreja eu falo, tem alguma montanha-russa aqui perto? Então eu já fui nas montanhas-russas mais doidas que você possa imaginar, nas mais complexas, nas mais animadas, até nas mais, assim, normaisinhas. Eu gosto muito. E eu creio que esse momento, essa curvinha que a montanha-russa faz ali no topo, no lugar mais alto, eu quero chamar essa curva de momento decisivo. Ou seja, todo mundo estava ali subindo com uma expectativa e de repente acontece algo e a montanha-russa começa a cair, as emoções mudam, a perspectiva muda, frio na barriga, tensão,
emoção, adrenalina, tudo acontecendo ao mesmo tempo, gritos e gente desmaiando e gente, não sei, tudo acontece ao mesmo tempo. Eu nunca desmaiei numa montanha-russa, talvez se algum irmão aqui desmaiou, depois você me conta como foi a experiência. Mas, então eu imagino isso, esses momentos da nossa vida, em que o Senhor nos coloca em um momento de decisão, um momento decisivo, são como esse topo da montanha-russa, são como esse lugar. E eu vejo que nas Escrituras, esse momento decisivo, ele aparece muitas vezes na Bíblia. Ele aparece muitas vezes esse momento em que um homem de Deus ou que algum grupo de pessoas, a história, está indo para algum lugar e aparentemente bom e realmente subindo e então tem ascensão na história. E ali a história vai contando, enfim, estou generalizando momentos da Bíblia em que vem uma ascensão e de repente acontece algo. E começa uma queda livre. Começa um momento de queda livre. Deus muda a narrativa da história em algum momento específico. Eu vejo isso, por exemplo, no livro de Isaías, onde Isaías já começa o seu livro sendo profeta, ele já começa profetizando juízo sobre o povo, e de repente vem Isaías 6, um momento decisivo, um momento de decisão, a curva da montanha-russa, e de repente começa uma queda livre. De repente a narrativa do livro de Isaías começa a mudar. De repente as coisas começam a ser mais intensificadas. Eu vejo que de Isaías 1 até Isaías 5, ele começa a trazer juízo para o povo. Isaías 5 é ele falando, ai de vocês pecadores, ai de vocês, povo de Israel que peca, virá juízo sobre vocês. De repente, momento decisivo, Isaías 6. O que Isaías fala? Ele vê a glória de Deus, ele tem um encontro com a glória de Deus, ele tem a revelação do trono de Deus, e agora a narrativa de Isaías muda, ele começa a falar, ai de mim. Ele já não fala mais, ai de vocês. Agora, no momento decisivo, ele fala, ai de mim. E aí começa as profecias. Isaías 7, Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus, enfim. Então, primeiro, no momento decisivo de Isaías, o Senhor, a revelação da glória de Deus, leva ele a olhar para o seu próprio coração, para os seus próprios lábios impuros. E outros tantos momentos na Bíblia, a gente vê isso na vida de Jeremias, a gente vê isso na vida de Ezequiel, a gente vê isso na vida do profeta Daniel, Abraão, tantos homens que estavam tendo uma vida normal e de repente, um dia, aconteceu em algum momento, um só momento que mudou toda a narrativa da sua própria história. E existe um livro na Bíblia que eu acho que é uma montanha-russa. Eu acho que o livro todo é uma grande montanha-russa. E esse é o Evangelho de Marcos. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vemos que realmente ele parece como se fossem 2 livros diferentes contidos no mesmo livro. Ele está entre os evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que foram escritos a partir da perspectiva de cada um desses discípulos, desses apóstolos. Então, Marcos, ele começa a escrever a perspectiva dele. E eu costumo dizer que o Evangelho de Marcos, ele é o livro dos evangelistas. Porque Marcos, ele gosta do Jesus evangelista. Você sempre vai ver nos primeiros capítulos Marcos falando sobre as multidões, sobre os milagres, sobre os cegos voltando a ver. Ele vai falar sobre todas as multidões, os debates de Jesus. Marcos não se importa tanto com genealogia, ele não vai se importar tanto com estruturas tão poéticas, com uma linguagem tão poética, contemplativa. Ele gosta da ação, ele gosta do fight, ele gosta... Então, eu acho que Marcos ele tinha um coração muito evangelístico. Por exemplo, ele vai narrar momentos da história que não estão em nenhum outro evangelho. Como, por exemplo, Jesus cuspindo no chão, fazendo lama e passando nos olhos do cego. Nenhum outro evangelho fala sobre isso, só Marcos, porque eu acho que os evangelistas gostam dessas coisas, né? Dessas coisas assim que acontecem na rua, expulsar demônio e essas coisas não tão normais acontecendo na rua. Tem um professor lá no Missão que ele era muito evangelista e a gente saía com ele e a gente nunca sabia o que ia acontecer, mas pelo menos uns 7 aceitavam Jesus. Porque os evangelistas, eles gostam disso, eles gostam da ação, eles gostam... E eu vejo que o livro de Marcos, ele é esse livro. Ele mostra muito a faceta de Jesus como um evangelista.
E o livro de Marcos, ele tem 16 capítulos. E eu vejo que os 8 primeiros capítulos, eles vêm nessa ascensão do Jesus evangelista. Eles vêm subindo. Jesus, as multidões, os milagres, demônios sendo lançados fora, repreendendo demônios e exortando os fariseus, e tudo acontecendo nos 8 primeiros capítulos, mas de repente, momento decisivo. Marcos capítulo 8. Algo acontece em Marcos capítulo 8. E de repente, depois de Marcos capítulo 8, os outros últimos 8 capítulos do livro de Marcos, a narrativa muda completamente. Eu trouxe uma imagem para ilustrar o livro de Marcos. Não sei, irmão, se você conseguir colocar. Assim é o livro de Marcos. Os 8 primeiros capítulos vem uma ascensão, uma subida. Jesus vitorioso, Jesus evangelista, milagres, multidões, multiplicação de pães, peixes. Todos amam a Jesus, ele é o mais famoso, ele é o mais conhecido, todos o amam. De repente vem Marcos 8, a curva da montanha-russa. Está ali. Algo acontece ali. Algo sucede. E de repente o livro muda completamente a sua narrativa. E começa uma queda livre. Dali para frente, depois de Marcos 8, Jesus entra em Jerusalém e aí vocês conhecem a história. Ele começa a ser perseguido, começam a buscar a blasfêmia dele, de repente ele vai preso, negam a ele, o seu próprio discípulo o trai, o vende, o outro nega, ele morre na cruz e ele ressuscita. Mas os momentos decisivos da nossa vida, ele nos prepara para um tempo de dificuldade. Ele nos prepara para a crise. Ou seja, aquilo que acontece em Marcos 8, Jesus sabia que aquilo precisava acontecer ali, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que eles estavam prestes a entrar em Jerusalém e que o tempo da dificuldade ia vir. E que o tempo em que o calo ia começar a apertar nos discípulos ia vir. E o que eles precisavam? Eles precisavam de um momento decisivo. Eles precisavam de um momento de decisão. Eu gosto muito dessa palavra no espanhol, que é momento de inflexión. Olha só, uma aula de espanhol hoje, que é o momento onde você flexiona, mas não quebra. Então, Jesus ele sabia que ele precisava tensionar os discípulos, porque ele sabia o que ia vir. Ele sabia aquilo que ia acontecer depois daqueles dias. E eu creio, amados, que o Senhor, nesses dias, ele quer ter esse momento decisivo para nós, sabe? Aquilo que vai acontecer, aquilo que já tem acontecido nos últimos tempos e aquilo que está prestes a acontecer, as profecias, nós precisamos de um momento decisivo na nossa vida. Então, Marcos capítulo 8, os discípulos chegam ali em um lugar de gentios, ali naquela região de Israel, chamado Cesareia de Filipe. Um lugar de gentios e um lugar muito pagão. E de repente, Jesus, com seus discípulos, ele chega até um lugar ali, uma caverna, e ele fica ali em pé, ele reúne seus discípulos, e ele começa a pregar para eles. E aquele lugar, ele era conhecido como um altar da deusa Pan. Então aquela caverna onde Jesus estava parado, bem na porta, bem na entrada, era um altar pagão. Era um altar para uma outra deusa, para uma falsa deusa, para um falso Deus. Então, exatamente naquele lugar onde Jesus estava parado, aconteciam sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, sacrifícios de todos os tipos, e as pessoas acreditavam que aquela caverna era uma porta que te levava para o submundo. Era uma porta que te levava para outro lugar espiritual. Essa era a crença da cultura naquela época. Eles acreditavam, olha, aqui acontece de tudo, tantos sacrifícios, é o ponto de conexão com essa falsa deusa. Então, se a gente entra nessa caverna, a gente vai para o submundo. Então, por isso que aquele lugar onde Jesus estava parado com seus discípulos, tendo uma conversa antes de entrar em Jerusalém, era conhecido como as portas do inferno. As portas do inferno. E Jesus se para exatamente naquele lugar. Ele se senta com os discípulos exatamente naquele lugar. O lugar talvez mais pagão do mundo naquela época. Ou pelo menos naquela região. E ele se senta nas portas do inferno para ter uma conversa e um momento de decisão com seus discípulos.
Vamos ver o que acontece em Marcos capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. E a gente vai ler lá no versículo 27. Diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E o que Jesus pergunta? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem nada a respeito. E a gente vê essa mesma passagem em Mateus 16. E Jesus responde para Pedro: não te revelou nem carne nem sangue, mas o próprio Pai. Uma passagem muito conhecida. Então, e Jesus continua em Mateus 16 dizendo: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o que ele fala? E as portas do inferno, ele estava diretamente nas portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Então, nesse momento decisivo, Jesus inaugura a igreja. Só que qual é a conversa que ele está tendo com os discípulos? Qual é o momento de decisão com os discípulos aí? Quem vocês dizem que eu sou? Beleza, todo mundo está falando que eu sou João Batista, todo mundo está falando que eu sou Elias, que eu sou um dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E hoje a pergunta de Jesus para nós é: quem você fala que eu sou? Quem eu sou para você? Não aquilo que você escuta do pastor todo domingo, não aquilo que você escuta numa pregação no YouTube, mas para você, quem eu sou? Essa é a pergunta de Jesus para nós nessa manhã. O que você sabe sobre mim? Quanto você conhece sobre mim? O quanto de revelação você tem sobre mim? Não quero saber o que você escutou falar sobre mim, mas quem eu sou para você. E esse foi o momento de decisão. Ok, muito legal o que todas as pessoas estão falando, mas vocês, discípulos que já caminham comigo há tanto tempo, quem vocês acham que eu sou? Será que os seus olhos já foram abertos realmente para a minha pessoa, para entender quem eu realmente sou? E aí Pedro vem e diz, e Jesus, a partir dessa revelação, inaugura a igreja. Então, nesse momento Jesus estabelece os fundamentos, nesse momento Jesus estabelece as bases. Porque talvez é muito fácil a gente somente replicar aquilo que nós escutamos sobre Jesus. Mas se hoje eu te chamasse aqui na frente para você começar a falar sobre Jesus, em quantos minutos você ficaria sem palavras? Em quantos minutos acabariam as suas palavras? Talvez o nosso conhecimento e a nossa revelação sobre Jesus é muito limitado. Mas existe alguém que conhece muito a Jesus. E foi essa pessoa que revelou exatamente a Pedro quem era Jesus. E essa pessoa é o próprio Pai. O próprio Pai. Olha, eu não sou pai, mas existem muitos pais aqui. E eu sei que se eu chamasse esses pais aqui na frente para começarem a falar sobre os seus filhos, vocês iam começar a falar: não, meus filhos são perfeitos, e vão começar a contar a história de que da gravidez, depois quando eles nasceram, que eles não dormiam à noite, e de repente eles começaram a crescer, e começaram a fazer gracinha. Então o pai conhece muito o filho, e eu sei que cada pai aqui poderia vir aqui na frente e ficar horas e horas falando sobre o seu próprio filho. Ficar aqui falando as histórias, as gracinhas que o filho faz, os momentos de desobediência, os momentos que tem que corrigir o filho, os momentos que tem que ser mais divertido, os momentos mais duros. Então o pai pode ficar horas falando sobre o seu filho. Por isso que o pai pode ficar horas nos revelando ao Filho Jesus.
Quantos creem, olha, eu posso subir aqui e começar a falar sobre Jesus. Um dos pastores pode subir aqui e começar a falar sobre Jesus. Mas quantos creem que é muito melhor nós escutarmos o próprio Pai falando sobre Jesus? É muito melhor dizer, ei, o Pai conhece muito ao seu Filho, Ele o gerou. Então, Pai, eu quero escutar o que você sabe sobre o Filho. Eu quero escutar o que você conhece sobre o Filho. Vai ser muito melhor do que um pregador. Vai ser muito melhor do que uma conferência somente falando sobre Jesus. Mas é o próprio Pai falando sobre o Filho. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 45. Salmos, capítulo 45. E olha o que vai dizer sobre quando o Pai tem que falar sobre Jesus. De boas palavras, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, quando um pai tem que falar sobre o seu filho, a sua língua passa a ser como a pena na mão de um hábil escritor. Ou seja, ele está fazendo essa referência, claro, na época a pena era como a caneta. Então um hábil escritor pegava aquilo, ele tinha essa habilidade de escrever e para ele era fácil. Escrevia, passava horas escrevendo, passava horas contando histórias, passava horas falando acontecimentos, enfim, falando, escrevendo, e aí de repente Davi aqui está falando, olha, quando eu tenho que falar sobre ele, a minha língua se transforma como nessa pena. Eu posso ficar aqui horas e horas falando, meu coração está transbordando sobre a revelação e a beleza desse homem. Enquanto eu preparava o esboço dessa pregação, o Senhor colocava uma palavra profética para mim sobre essa casa. E eu podia ver o Senhor nos levando a essa temporada de Salmos 45 como igreja. Aquilo que tem acontecido aqui às sextas-feiras, aquilo que tem acontecido aqui aos domingos. Eu sempre honro muito aos músicos, aos cantores, porque não é fácil ficar 2 horas aqui ministrando. Eu imagino que 40 minutos aqui nos domingos não é fácil, quanto mais 2 horas na sexta-feira. Mas eu quero declarar isso sobre cada cantor, sobre cada músico dessa casa. Eu quero declarar Salmo 45. Eu quero declarar que o Senhor vai fazer a tua língua como a pena na mão de um hábil escritor. E quando você se sentar aqui para começar a cantar por 2 horas, vai ser fácil. Vai começar a fluir, as canções vão fluir. Cantar sobre Jesus vai começar a fluir de maneira muito fácil. Porque o seu coração está transbordando. A palavra continua dizendo que ele foi ungido com óleo de alegria. Eu quero declarar isso sobre cada intercessor aqui da casa de oração. Quando você passar aqui para orar, a sua língua será como a pena de um hábil escritor, para falar sobre Jesus. O Senhor está nos levando para essa temporada, amados, onde Ele está começando a treinar as nossas línguas para falar sobre Jesus, para cantar sobre Jesus, para começar a orar a teologia, a cantar a teologia, dizendo, ei, é muito fácil, parece que o Senhor toca as nossas línguas e começa a fluir, as canções vão começar a fluir. Eu quero declarar isso sobre toda essa casa. Você que talvez não faz parte da casa de oração com o microfone na mão, mas que você vem nas reuniões aos domingos, você tem frequentado a casa de oração às sextas-feiras, eu quero declarar sobre toda essa casa que o Senhor fará as nossas línguas como a pena na mão de um hábil escritor. E começará a ser fácil falar sobre Jesus, fácil, as canções vão começar a fluir. As conversas sobre Jesus vão começar a fluir nas nossas mesas, nas nossas casas. Horas e horas falando sobre Jesus, com facilidade. 2 horas, 4 horas, 6 horas, 24 horas, falando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, orando a beleza de Jesus.
vai começar a ser fácil. Eu quero declarar mais uma coisa daquilo que eu via no meu espírito. Eu sinto que nessa casa, nesses dias, vem um tempo onde, como igreja, o Senhor vai começar a mandar mais pessoas para que sejam treinadas na sua língua. O Senhor vai começar a enviar pessoas da cidade, das nações, para que eles tenham a sua língua treinada e que a sua língua se torne como pena na mão de um hábil escritor. Eu vejo pessoas, enquanto eu orava, eu via muitas bandeiras de nações. Eu via essas pessoas começando a ser treinadas na sua língua. E elas vinham aqui para falar: ei, eu preciso aprender o que vocês têm. Eu preciso que vocês me ensinem essa habilidade que vocês têm com a língua de falar sobre Jesus, de cantar sobre Jesus. Recebe no teu espírito isso, meu irmão. Você é parte disso. Você tem construído isso todos os dias. Nas suas reuniões, nas casas, às sextas-feiras. Senhor. Senhor, derrama esse óleo sobre nós essa manhã, Senhor. Derrama esse óleo sobre nós essa manhã, Senhor. Faz a nossa língua como a pena na mão de um hábil escritor, Senhor. Aumenta a nossa revelação sobre a beleza do Filho. Aumenta o nosso entendimento sobre a beleza do Filho. Senhor, quando nós nos sentarmos aqui para começarmos a cantar por 2 horas, quando os intercessores passarem aqui para orar por 2 horas, cada pregador, Senhor, que passar sobre essa plataforma, Senhor, terá a sua língua como pena na mão de um hábil escritor. E vai ser fácil falar sobre Jesus. Senhor, derrama sobre nós essa facilidade, essa revelação sobre toda essa casa. Senhor, nós oramos preparando o nosso coração e o nosso espaço, Senhor, para que venham nações, povos, tribos, línguas, para que aprendam a falar sobre Jesus, para que aprendam a cantar sobre a pessoa de Jesus. Aumenta a revelação nesse lugar, Senhor. Aumenta o espírito de sabedoria e revelação. Aí por 1 minuto, irmão, fecha os seus olhos e recebe no teu espírito. Recebe esse óleo, recebe essa unção de Salmo 45 sobre o teu espírito agora. Deixa o Senhor treinar a sua língua. Deixa o Senhor te dar essa habilidade sobre a tua língua. De boas palavras transborda o meu coração. Deixa o teu coração transbordar de boas palavras para Ele. Deixa o teu coração transbordar. Por 1 minuto, deixa o teu coração transbordar de boas palavras para o Rei. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se transvasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Existe uma promessa em Isaías 56:7, que o Senhor nos levaria ao monte e nos daria alegria na sua casa de oração. Eu quero orar por uma temporada de óleo de alegria na casa de oração. Você que se sente cansado, esgotado, existe óleo de alegria. E esse óleo de alegria está sobre Jesus. E nesses dias Ele tem derramado sobre essa casa óleo de alegria, óleo de revelação, óleo de novas canções. Eu creio que essa palavra de Isaías 45 vai ser um norte para nós como casa de oração.
Eu creio que cada reunião, cada momento, cada reunião de preparação dos intercessores antes do turno, os ensaios, os músicos para se prepararem, vai ser o momento de Isaías 45. Ei, do que está cheio o seu coração? O que tem na sua língua sobre Jesus? Vamos cantar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E vai ser fácil. Vai ser muito fácil. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Porque quero continuar a partir de um chamado, uma exortação que Paulo faz em 2 Tessalonicenses. Desculpa, em 2 Tessalonicenses. Como que saiu o Tessalonicenses da minha Bíblia? Agora voltou. Acho que eu anotei o versículo errado. Vou só dar um... Deixa eu ver aqui no meu esboço. Ah, tá certo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora sim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3. Diz assim: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo, ele escreve 2 cartas exortando a igreja de Tessalônica. Porque aquela igreja, eles viviam muita perseguição naquela região. A igreja era muito perseguida. E eles entendiam que antes da vinda de Jesus viria um tempo de dificuldade. Eles entendiam que viria um tempo de perseguição antes da vinda de Jesus. Então eles diziam: nós já estamos no fim dos tempos. Jesus vai voltar agora. Jesus pode voltar a qualquer momento. E o que eles começaram a fazer? Começaram a deixar os trabalhos, começaram a vender suas casas, começaram a vender tudo, porque eles criam que Jesus ia voltar naquela geração, em algum momento da geração deles. E Paulo escreve essa carta falando: olha, vocês precisam voltar a trabalhar. Vocês precisam voltar a ter suas posses, suas terras, porque esse dia não virá. Aí ele diz: antes da apostasia e antes da revelação do filho da iniquidade, que é o anticristo. E aqui Paulo, ele faz uma exortação que é muito clara na Bíblia, é um grito nas Escrituras. Uma exortação que o próprio Jesus faz sobre a apostasia. A apostasia. Ou seja, Jesus ele fala: olha, o amor de muitos vai se esfriar. O amor de muitos vai acabar se esfriando e virar uma grande apostasia, onde muitos renunciarão à sua própria fé. Onde muitos deixarão o que conhecem, o que sabem sobre Jesus, para seguir os seus próprios entendimentos e as suas próprias convicções. E aqui a palavra apostasia, que Paulo usa, vem do grego, são a junção de 2 palavras, que é o prefixo apo, que significa sem, estasia, que significa firmeza. Sem firmeza. Então, Paulo está dizendo aí, virá um tempo na terra em que as pessoas não terão firmeza. E elas deixarão aquilo que elas conhecem sobre Jesus. Elas abandonarão a fé. Elas simplesmente vão se esfriar.
Porque elas nunca tiveram firmeza. Elas nunca tiveram a sua casa construída sobre a rocha. E virá um tempo em que provará quais casas têm firmeza. Só que Jesus ele diz: ei, sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então, o fundamento que nos fará permanecer firmes até o final é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo, é conhecer a Jesus Cristo. E sabe, nós falávamos sobre como é bom escutar um pai falar sobre o filho. Como é bom o pai contar as histórias do filho. Agora, se eu te contasse que existe um livro na Bíblia, que é o pai falando sobre o filho, que é Deus Pai falando sobre o Filho Jesus. Talvez se eu falasse: ei, esse livro está lá na lojinha, todo mundo ia sair correndo e ia comprar esse livro, falando: nossa, eu quero muito saber o que o pai fala sobre o filho. Eu quero muito saber, ver o próprio pai começando a narrar o que ele vê, o que ele sente sobre o filho. Mas se eu te contar que esse livro está na sua Bíblia, talvez se você, ou se eu fosse o inimigo, o diabo, e eu soubesse que tem um livro na Bíblia, que é o pai falando sobre o filho, talvez eu ia enganar uma geração inteira, dizendo que esse é o livro de terror da Bíblia, e que você não deve ler esse livro. Dizendo: não leia esse livro, porque esse livro fala sobre a minha derrota, fala sobre a derrota de Satanás, e fala sobre a revelação de Jesus. Eu não quero que você leia, esse é o livro de terror. Você vai ficar amedrontado se você ler. Se você ler, você não vai entender nada. De repente, se eu fosse o diabo e soubesse que existe esse livro, eu ia enganar gerações com uma mentira. Mas esse livro existe. E o Senhor tem aberto esses livros para a nossa geração. E esse livro se chama Apocalipse. Apocalipse. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. E o primeiro livro da Bíblia em que eu li completo foi o livro do Apocalipse. E eu não entendia nada. Eu fiquei aterrorizado. E eu lembro de terminar em Apocalipse 22, eu fechei a minha Bíblia e eu falei, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu disse: nunca mais eu vou voltar a ler esse livro. Nunca mais. E realmente, foram quase 20 anos sem ler o livro de Apocalipse. Até que eu cheguei no meu seminário há 3 anos atrás, e nós tínhamos uma aula que se chamava Apocalipse versículo por versículo. E eu fui obrigado a estudar Apocalipse por 3 anos. Então, e de repente o Senhor me colocou nessa mesa. Ei, você falou que não ia voltar mais, mas eu te trouxe até aqui. Sente-se. E eu quero ler com vocês o que é o livro de Apocalipse. Vamos ler comigo Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1. Vai dizer: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então, versículo 1, o que é o livro do Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra Apocalipse, que é uma palavra que só está no português e no espanhol, nos demais idiomas se chama o livro da revelação. Mas a palavra Apocalipse é um antônimo para a palavra apostasia. E a palavra Apocalipse significa no grego o prefixo igual, apo, que significa sem, e kalupsis, que significa véu. Então, Apocalipse significa sem o véu. É a revelação de Jesus Cristo sem o véu. Eu não sei quantos de vocês, lá na minha casa, todo mundo gosta muito de Fórmula 1. Mas no começo do ano, sempre tem um evento para revelar o carro do ano, o carro daquela temporada. E de repente todas as pessoas se reúnem lá em um lugar super chique. E o carro novo daquela marca, daquela companhia, está coberto por um véu. E eu imagino que o livro do Apocalipse seja isso. Todo mundo ali, em volta daquele carro,
olhando aquele super carro com o véu, e em algum momento o véu é tirado. E todo mundo, meu Deus, começa a tirar foto e tira selfie, sai nas notícias e sai no mundo inteiro. E de repente o livro do Apocalipse é esse momento, onde o Pai vem e tira o véu dos nossos olhos. O véu, onde ele vem e tira o véu da religiosidade, onde ele vem e tira o véu da orfandade, da mentira, e ele diz, ei, você precisa ver a Jesus. E olha só o que vai falar o versículo 3, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem, ou aqueles que guardam os livros, as palavras dessa profecia. Amados, não existe nenhum outro livro na Bíblia que te diz que você será bem-aventurado só por ler, ouvir e guardar. Ele não está falando nem sobre entender. Ele está falando, ler, ouvir e guardar. Você já vai ser bem-aventurado. Nenhum outro livro da Bíblia te promete isso. Então, será que não faz sentido que o inimigo tenha enganado tantas gerações, dizendo que esse é o livro de terror da Bíblia? Será que não faz sentido, e agora passa a ser muito óbvio, de que, é claro, por isso que eu fui enganado por tanto tempo. Era um véu nos meus olhos. Mas essa manhã o Senhor quer tirar o véu dos seus olhos. E Ele quer te revelar o Filho. E eu quero exemplificar aqui o que está acontecendo no versículo 1. Eu quero chamar alguns voluntários. Juan, chega aí, por favor. Juan vai representar o pai. Eu acho que ninguém é melhor para representar o pai. O Juan e o Clécio. Quero chamar Samuel. Chega aí. Outro voluntário vai representar o filho. Paulinha, chega aí. Vai representar o Espírito Santo. Gente, como a gente saiu, tá bom? A gente saiu 2 meses para isso. Chega aí, Juan. Samu, fica virado aqui para mim e Paulinha para o Samu. Então, Apocalipse capítulo 1 está exemplificando algo que nós chamamos de uma conversação trinitária. Está sentado numa mesa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estão conversando. Essas conversações trinitárias, pode conversar. As conversações trinitárias, elas estão registradas em muitos momentos da Bíblia, como o Salmo 110, o Salmo 2, Isaías 49, muitos momentos da Bíblia. Gênesis 1, 26, conversações trinitárias. Momentos em que a Trindade está conversando e algum homem de Deus vem e escuta aquilo que eles estão conversando e registra. Então eles estão aqui conversando. E de repente vem Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E o que vai dizer? A gente só vai interpretar o que está escrito. Revelação de quem? Do Filho. Quem lhe deu? Que Deus lhe deu. Então, peraí. Deus, o Pai, está falando sobre Jesus, sobre o Filho, para o próprio Jesus. Ok? Então, Juan, o Pai, está falando sobre Jesus. Juan, o que você crê que o Pai falaria sobre Jesus? Você é o cara. Você é o cara. O que mais que ele falaria? Você vai ser aquele que vai salvar a humanidade e vai me trazer de volta eles para mim. Amém. Então o Pai está numa mesa falando sobre Jesus, com a Trindade. E de repente, vamos seguir, para mostrar a seus servos, a nós, os acontecimentos que ocorrerão em breve. E aí entra um terceiro personagem. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Vem, Júnior. O anjo. E ele diz assim, ele enviou um anjo. Então sobe aqui. Agora você fala para ele assim, vai lá, chega aí, Ti. Ti vai ser o João. Fica aqui paradinho. Você é o João, tá? Você tá no espírito. Então o pai chegou o anjo na conversa trinitária e de repente o pai fala, vai lá e revela isso para João. Agora você vai lá e revela isso para João. Amém? Então, ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Então esse anjo estava naquela mesa trinitária escutando as palavras de Deus e Deus fala, ei, eu quero que você pegue isso que você escutou e você leve lá para o meu servo João que está na ilha de Patmos. Então vem, versículo 2, que relatou fielmente tudo aquilo que viu. Então o anjo vai até João, que está na ilha de Patmos, e começa a falar sobre ele, sobre o que ele escutou. Pode ensinar assim. E João vai recebendo.
Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem e obedecem esse livro. Então, basicamente, isso tudo que nós ensinamos aqui é o que está acontecendo só nesses 2 primeiros versículos. O pai falando sobre Jesus, vem um mensageiro que está ali perto, e o pai fala, vai lá e fala com o meu servo que está no Espírito, lá na ilha de Patmos. Obrigado aos autores. Saiu tudo como ensaiado. É que ontem eu fui no Teatro Giovannici e voltei inspirado. A gente ensaiou muito tempo, né, irmão? Então, isso é o que está acontecendo aqui. João no Espírito, e o pai fala, vai lá falar com ele. Vai lá falar para ele aquilo que você escutou. Então, Apocalipse é isso. Nós temos essa revelação dada não por homens, mas pelo Pai. E sabe, deixa eu te contar uma coisa. A palavra Apocalipse aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento. Quando Jesus vai falar, não te revelou nem carne nem sangue, ele fala, não te apocalipse, nem carne nem sangue. Quando Paulo, em Efésios capítulo 1, no versículo 17, ele vai orar por espírito de sabedoria e revelação. E ele ora por espírito de apocalipse e revelação. Apocalipse e sabedoria. Então ele está orando, Senhor, eu oro para que você leve, para que você... Ele está orando por nós, pela igreja. E de repente ele pede por espírito de apocalipse. E sabe, nós conhecemos muito bem a história de Paulo. Mas existe um momento na vida dele, um momento decisivo. A gente conhece muito bem a história de Atos 9, em que ele, enfim, cai do cavalo, tem um encontro com Deus, fica cego por 3 dias. Mas algo muito específico acontece na vida de Paulo, que está registrado lá em Gálatas capítulo 1. E eu quero ler com vocês, para a gente ir terminando. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Vai dizer, Gálatas 1, 11. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano, não a recebi da fonte humana, e ninguém a ensinou para mim. Ao contrário, eu a recebi por Apocalipse de Jesus Cristo. Essa é a palavra Apocalipse que está aí. Revelação. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele, Apocalipse. Foi do agrado dele, Apocalipse, o seu filho a mim. Revelar o filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer a Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que eu lhes escrevo não é mentira. Então Paulo está falando aqui, ei, o evangelho que eu estou anunciando para vocês não vem de uma pregação humana, não vem daquilo que os homens me pregaram, porque eu nem sequer escutei os apóstolos pregarem, mas eu fui para o deserto. Eu fui para o deserto por 3 anos. Por 3 anos no deserto. E ali o Senhor teve um momento de apocalipse comigo. Teve um momento de decisão, um momento decisivo. E quantos sabem que Paulo, quando sai desse deserto, a vida dele não foi fácil. Ele não saiu daquele deserto com um carrão, com uma casa. Mas ele saiu daquele deserto para ser perseguido. Ele saiu daquele deserto para anunciar o evangelho. Enfim, 1 Coríntios fala muito sobre as tribulações de Paulo. Ele vai dizer, mas antes do tempo da dificuldade, eu tive um apocalipse.
A gente ora, né, irmão? Deus me tira desse deserto. E Deus está falando, mas eu quero te levar para o deserto. Porque é lá onde eu quero me revelar a você. É lá onde eu quero ter um apocalipse com você. Paulo passou 3 anos se preparando para o seu ministério, escutando o evangelho revelado diretamente da pessoa de Jesus. João teve um apocalipse. Paulo teve um apocalipse. Os discípulos tiveram um apocalipse. Isaías teve um apocalipse. Os profetas tiveram um apocalipse. E eu creio que vem um tempo sobre a nossa casa e sobre a nossa geração em que estaremos nessa temporada de termos um apocalipse pessoal. Mas Deus te convida para o deserto, dizendo, vem cá, eu sei que você está pedindo para sair, mas eu quero me revelar a você nesse lugar. Mas eu quero me mostrar forte, eu quero tirar os véus dos seus olhos. O véu da religiosidade, o véu da mentira, o véu do engano, o véu que não te permite se ver como filho, como filha. Deixa o Senhor remover o véu dos seus olhos nessa manhã. Deixa o Senhor tocar nos seus olhos. E Apocalipse continua e João faz uma oração dizendo, Senhor, ali em Apocalipse 2 ele fala sobre uma das igrejas dizendo, eu vou derramar colírios sobre os seus olhos, para que vocês possam me ver melhor. E a nossa oração é essa, Senhor, tira o nosso véu, mas também derrama colírios sobre nós. Vamos terminar lendo o que continua em Apocalipse 1. A equipe pode subir. Apocalipse capítulo 1. De repente, o véu de João é tirado. E ele começa a ver o Filho revelado, sendo contado pelo próprio Pai. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia, escreva no livro tudo o que você vê e envia-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, ele está falando, tudo aquilo que você está vendo, você vai escrever para as igrejas. Você não vai escrever para os eruditos, para os estudiosos, para os superteólogos, você vai escrever para as igrejas locais. Quanto tempo a gente criou nessa mentira que Apocalipse era só para os grandes estudiosos? Mas é uma carta claramente escrita para a igreja. Versículo 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em seu resplendor, e quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Aqui, o véu de João é tirado. Ele vê aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã. Os seus pés são como bronze polido. Da sua boca sai uma espada afiada. O seu rosto brilha mais do que o sol em toda a sua força. De repente, João tem um apocalipse. E os 5 primeiros capítulos de Apocalipse são a revelação do trono. Ele vê o trono do Pai, ele vê o trono do Filho, e só depois começa a falar sobre o tempo da dificuldade. Mas o Pai fala, ei, para aquilo que vem sobre a sua vida, para aquilo que vem para a Casa Basileia, vocês precisam de muita revelação. Vocês precisam horas e horas contemplando. Vocês precisam de horas e horas vendo, olhando, contemplando
cantando com uma língua como a de um hábil escritor. Para aquilo que vem, a preparação, o momento decisivo ei, olhem para mim, vejam, contemplem, eu estou assentado no trono, eu tenho as chaves do inferno, eu estou guiando a sua história, eu estou guiando a história da sua vida, eu estou guiando a história dessa igreja, eu não perdi o controle. Esse é o nosso descanso, porque existe um sentado no trono. Eu quero te convidar a você ficar de pé, e a partir disso você responder em adoração. Vamos responder em adoração, cantando sobre a beleza de Jesus e pedindo por espírito de sabedoria e apocalipse. Senhor, derrama espírito de sabedoria e apocalipse. Peça isso para Ele. Senhor, nesses dias, derrama espírito de sabedoria e de apocalipse sobre essa casa, sobre os meus olhos, sobre essa igreja, sobre Mogi das Cruzes. Espírito de sabedoria e apocalipse. Espírito de sabedoria e revelação. Peça, Senhor, tira o véu dos nossos olhos. Tira o véu dos nossos olhos para que nós possamos te ver. Nessa manhã o Senhor está tirando os véus. O véu da religiosidade, o véu do engano, o véu da mentira, o véu da depressão, o véu da tristeza, o véu do orgulho, o que te impede de ver o Filho revelado. E hoje nosso clamor é: Pai, fala-nos sobre o Filho. Pai, como igreja Casa Basileia, nessa manhã nós queremos te escutar falando sobre o Filho. Pai, revela-nos o Filho nessa manhã. Senhor, não queremos escutar a homens somente falando sobre Jesus, mas nós queremos escutar o próprio Pai falando sobre o Filho. Senhor, isso é o que nós te pedimos nessa hora. Pai, nos conte o que você vê de Jesus, o que você agora mesmo está olhando para o Filho, o que você está vendo, o que você sente quando você olha para Jesus.